alunos do 8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 42. Então, hoje é a segunda parte da divisão de polinômios, né? Na última aula, a gente viu como que a gente faz a divisão de um polinômio por um monômio. Hoje a gente vai ver como a gente vai fazer a divisão de um polinômio por outro polinômio, certo? Então, o objetivo de hoje vai ser aprofundar os estudos sobre álgebra, ampliando-os agora para operações de divisão de polinômios, realizar a divisão de polinômios e retomar conceitos como a relação fundamental da divisão, certo? Para a aula de hoje, você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para anotar as coisas no caderno, né? E o lápis e a borracha para resolver os exercícios depois dessa aula, certo? Então, como que a gente vai fazer a divisão de polinômios por outro polinômio? Quando a gente trabalhou na aula anterior, na parte 1, a gente trabalhou dividindo um polinômio por um monômio. Então, eu fazia a divisão de cada um dos termos do meu polinômio pelo meu monômio. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer a divisão de cada um deles de cada uma das partes também, tá? Cada parte dividida pela outra. Como que a gente vai fazer isso? Dividir um polinômio A, que a gente chama de dividendo, por outro polinômio B, que é o divisor, significa encontrar o polinômio Q, que é chamado quociente, e um polinômio R, chamado resto, de grau menor que o grau do divisor, da forma que A seja igual a B vezes Q mais R. Parece bem confuso, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais visual, para vocês entenderem um pouquinho melhor. A gente vai trabalhar, com a estrutura de uma divisão normal, de uma divisão de dois números, tá? O importante que vocês devem retirar daqui é que o resto ele precisa ser menor do que o grau do divisor, tá? A gente vai ver isso dentro do exemplo para vocês entenderem melhor, mas é basicamente isso. Então, visualmente, a gente tem o quê? O nosso dividendo, que vai ser dividido pelo divisor, isso vai me resultar no quociente. E o que sobrar vai ser o nosso resto, tá? Só para vocês enxergarem isso dentro da divisão normal. Então, dentro da divisão normal, é assim que funciona. Nós vamos trabalhar com as mesmas formas, com a mesma estrutura, só que com polinômios agora, tá? Eu vou, para frente aqui, a gente vai ter um passo a passo. Nosso exemplo vai ser feito em passo a passo para vocês entenderem com calma. Então, vamos lá. Considere os polinômios 6x² menos x mais 10, que é o nosso polinômio A, e o nosso polinômio B, 2x menos 1. E aí ele pergunta, qual o quociente e resto da divisão do polinômio A pelo polinômio B? Então, vamos lá. Eu vou escrever no quadro, a gente vai fazendo passo a passo, vocês vão acompanhando no slide, mas no quadro para vocês enxergarem como vai ficar a conta no final. Então, aqui eu tenho o polinômio 6x² menos x mais 10, e ele está sendo dividido pelo polinômio 2x menos 1. Então, aqui a gente vai trabalhar a divisão exatamente do jeito que a gente trabalha a divisão de números, tá? Então, olha só. Vamos seguir um passo a passo para realizar essa divisão. Observe aqui. O primeiro passo vai ser dividir o termo com variável de maior expoente. Então, eu vou dividir o termo de maior expoente daqui, que é o 6x². Recomendo que vocês usem os polinômios escritos na ordem decrescente, tá? Decrescente? Isso. Do maior para o menor, tá? Para ficar mais fácil, ok? Vou fazer a divisão desse 6x aqui ao quadrado pelo termo de maior expoente do segundo lá, daquele lá, o 2x. Então, eu vou dividir 6x² divididos por 2x, certo? 6x² dividido por 2x me resulta em 3x, certo? Esse resultado vai ser parte já do nosso quociente, ok? Então, aqui, 6x² menos x mais 10, divididos por 2x menos 1, eu encontrei esse 3x dividindo esse 6x² pelo 2x, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou multiplicar o 3x por b, ou seja, vou multiplicar esse 3x por 2x menos 1 para encontrar o que vai aqui embaixo, certo? E a gente vai subtrair o resultado de A, que é o mesmo que a gente multiplicar 3x por B e adicionar o oposto do resultado a A. Veja só. Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 3x vezes 2x menos 1. Eu encontrei 6x² menos 3x.
mas eu tenho que diminuir esse valor, ou seja, eu tenho que trocar os sinais de todos eles. E aí vai me resultar menos 6x² mais 3x. Eu vou escrever exatamente embaixo dos termos aqui. Menos 6x² mais 3x. E aí eu vou fazer a subtração, que a gente já está acostumado. Esse 10 não tem ninguém para subtrair, vai repetir. Menos x, mais 3x, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Vai ficar 2x. E o 6x² com 6x² não tenho mais nada, tá? É isso que eu quero. Eu quero eliminar esses termos aqui, um por um, certo? Terceiro passo, então. Agora eu vou dividir o termo com variável de maior expoente. No caso aqui, eu vou dividir desses daqui de baixo, tá, gente? O termo de maior expoente é o 2x. E eu vou dividir ele pelo termo de maior variável lá, 2x também. Isso vai me resultar em 1, certo? O resultado dessa divisão vai ser 1. Ok? Agora, eu vou multiplicar, né, esse 1, o quarto passo aqui no caso. Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar esse 1 pelos dois termos ali. Então, eu vou fazer 1 vezes 2x e 1 vezes menos 1. Vai ficar menos 1 aqui, certo? Mas aí, lembrem-se, eu estou trabalhando com o oposto. Então, eu tenho que usar todos os sinais contrários. Menos 2x e aqui vai ficar mais 1, certo? A resposta disso vai me sobrar aqui, então, 10 mais 1, 11. E o 2x menos 2x vai zerar. Eu cheguei em 11. Esse polinômio aqui, que no caso é um monômio, ele tem um grau menor do que este b aqui, certo? Aqui eu tenho um polinômio de grau 1 e aqui eu não tenho nenhum grau, certo? Grau 0 no caso. Então eu sei que eu cheguei no final da minha conta, tá? É isso que eu tenho que fazer. Dá bastante trabalho, né, gente? É uma continha de divisão completa, só que com polinômios. Então vocês têm que resolver com bastante calma, mas é bem tranquilo, tá certo? Então, eu posso dizer que o quociente de A por B é 3x mais 1. Essa é a nossa resposta. 3x mais 1. Com o resto, qual é o nosso resto? 11. Então, aqui eu tenho a resposta, 3x mais 1, e aqui é o nosso resto, certo? Seguindo a propriedade lá que a gente viu sobre a propriedade fundamental da divisão, né? Ela me diz que o polinômio A, ou seja, este daqui, tem que ser igual à multiplicação desses dois mais a soma do resto, certo? Se você fizer essa propriedade aqui, você vai chegar exatamente no mesmo resultado, ok? Então, essa é a ideia da divisão. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou fazer com vocês aqui no quadro, tá certo? Então, vamos lá. Que é como se a gente fosse fazer no caderno agora. Então, observem aqui. Eu tenho x ao cubo mais 1 divididos por x mais 1. Só que percebam, lembra que a prof falou para vocês escreverem os termos de ordem crescente? Perdão, de ordem decrescente? X ao cubo, só que tá faltando coisa aqui, não tá? Tá faltando. Lembra que a gente viu lá quando a gente estudou polinômios de uma variável só? Que a gente pode ter algumas variáveis que estão faltando? Aqui está faltando coisa, gente. Eu preciso escrever ele completo, tá? Eu preciso ter ele completo para eu poder realizar a divisão. Observem aqui. Eu preciso ter o termo com o x², preciso ter o termo com o x e aí eu vou utilizar o monômio nulo, tá? Para isso que eu vou utilizar esse monômio nulo, para fazer a divisão da maneira correta, tá certo? Então, aqui eu tenho x ao cubo mais 0x² mais 0x mais 1, para eu poder fazer essa divisão. Primeira coisa, então, para eu fazer a divisão, eu vou dividir o primeiro termo aqui pelo primeiro termo de lá. X ao cubo divididos por x. X ao cubo divididos por x me resulta em x², certo? Agora, para chegar à resposta, eu vou fazer x² vezes o polinômio que está ali em cima. x² vezes x vai me dar x ao cubo. Eu sei que eu tenho que inverter os sinais, né? Então, já vou inverter aqui. Menos x ao cubo.
X² vezes 1 vai me dar x². Invertendo o sinal, menos x². Vou diminuir agora, então vou realizar as operações que estão aqui, certo? X² x³ menos x³ vai me zerar aqui, certo? 0x² menos x² vai me sobrar menos x², certo? Agora, eu vou fazer o quê? Perdão, tem que baixar aqui os outros, né? Mais 0x, mais 1. Então, agora o meu polinômio é esse. Para eu fazer a divisão, vou fazer este primeiro termo aqui, dividido pelo x de lá. Menos x² divididos por x, vai me dar menos x. Ok? Aí eu vou fazer a multiplicação desse menos x pelos dois termos lá e vou escrever aqui embaixo com o sinal contrário. Menos x vezes x vai me dar menos x². Sinal contrário, mais x². Menos x vezes 1 vai me dar menos x, com o sinal contrário, mais x. Ok? Realizando a subtração aqui, eu vou ficar com x² menos x² anula, 0 mais x vai ficar mais x e esse mais 1 abaixa. Agora eu vou fazer a divisão de novo deste termo aqui por este primeiro termo aqui. Eu só termino de dividir quando o meu resto tiver um grau menor do que aquele lá. Aqui, por enquanto, eu estou com o mesmo grau. Então, eu prossigo. X divididos por x vai me dar 1. E aí, agora eu multiplico esse 1 por x e por 1, trocando o sinal. 1 vezes x, x, menos x. 1 vezes 1, 1, menos 1. Se eu realizar essa subtração aqui, eu vou encontrar 0 e 0. No caso aqui, vou escrever o 0, né? Vai anular ali e vai ficar 0. Então, esse caso aqui é uma divisão exata, né? Eu fiz uma divisão de um polinômio por outro e eu encontrei um resultado com o resto 0. Só lembrando, este aqui é o nosso quociente, ou seja, a resposta da minha divisão, e este aqui embaixo é o meu resto, que é 0 neste exemplo aqui. Então, neste caso aqui, eu tenho que a divisão de x² mais 1 por x mais 1 resulta neste polinômio exato aqui, x² menos x mais 1. Percebam que vocês precisam fazer toda a divisão, tá? Não é difícil, mas é bastante trabalhosa essas continhas, tá, gente? Tem que tomar bastante cuidado na hora de resolver, ok? Observações importantíssimas. A gente vai estudar aqui a divisão de polinômios por outro polinômio apenas quando eles tiverem a mesma variável e essa for a única em cada um deles. Ou seja, quando a gente estudou lá sobre polinômios, a gente viu os polinômios de uma variável só. Então, para fazer a divisão de um polinômio por outro, a gente vai estudar aqui somente essa divisão. De um polinômio de uma variável só por outro polinômio de uma variável só. E essas variáveis têm que ser as mesmas. Então, percebam aqui. Eu tenho um polinômio de x dividido por um polinômio de x, somente, não aparece outra variável, tá? Então, é isso que você vai fazer. A gente vai trabalhar somente com esse tipo de divisão, de duas variáveis iguais, tá certo? E, sempre muito importante, para fazer a divisão de um polinômio que não seja completo, você precisa sim completar ele, tá? Sempre. Então, você vai completar utilizando o monômio nulo. Você vai colocar 0x² mais 0x mais 1. Sempre escreva ele nessa forma, né? Dessa forma decrescente dos expoentes aqui. x², daí x², depois x e daí o termo independente. Então, você tem que escrever nessa ordem para você conseguir fazer essa divisão corretamente. Percebam que você está fazendo nada mais do que uma divisão como você fazia dos números, certo? Você vai fazer ela exatamente da mesma maneira, ok? Mais uma observação importante. Para aplicar o algoritmo explicado, dividendo e divisor, ou seja, dividendo e divisor, precisam estar escritos na forma reduzida e ordenados segundo as potências decrescentes da variável. Então, exatamente o que a prof falou antes. Precisa estar escrito da forma reduzida. Eu não posso ter vários termos de x² ali. E eu preciso que ele esteja escrito na forma decrescente ali. O procedimento termina ao obtermos o resto igual a 0, nesse caso a divisão é exata,
ou um resto, que é um polinômio de grau menor do que o divisor. Então, observem aqui, eu estou dividindo, né? E eu tenho o resto aqui. Eu só paro quando o polinômio do resto for menor em grau, né, do que o polinômio do divisor. O que é o grau, gente? O grau vai ser o maior expoente que eu tiver aqui, né? Então, no caso, esse primeiro polinômio aqui é um polinômio de grau 3, dividido por um polinômio de grau 1, certo? Se o polinômio não tiver nenhuma variável, ele vai ser um polinômio de grau 0, tá certo? Então, eu tenho que fazer essa divisão até eu chegar num resto que ele seja de grau menor do que o que eu tenho ali no meu divisor, certo? A prof colocou de novo essa imagem aqui para vocês enxergarem na continha montada onde vai o dividendo, onde vai o divisor, onde vai o quociente e onde vai o resto, tá? O quociente nada mais é do que a minha resposta, o dividendo é o que eu vou dividir e o divisor é aquele que está fazendo a divisão, certo? Façam esse passo a passo, vocês precisam fazer ele com calma, tá? É bastante trabalhosinho, assim, eu sei que assusta quando vocês veem da primeira vez, mas não é tão assustador, bem tranquilo. Sigam o passo a passo que a prof colocou no slide, gente. Eu coloquei escrito no passo a passo tudo o que você precisa fazer, certo? E até mesmo nesse exemplo que a prof resolveu com vocês aqui no quadro, no slide também está descrito todos os passo a passo, tá? Uma coisa importante, não esqueça na hora de fazer essa subtração aqui que você tem que trocar os sinais, tá? Porque é como se você estivesse fazendo menos aquele polinômio inteiro, tá? Então, como você faz menos, você troca o sinal de tudo, ok? Essa foi a nossa segunda parte da aula de divisão de polinômios. Nós vamos acabar por aqui, não tem mais o que trabalhar sobre divisão de polinômios, né? Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios com calma, que vocês consigam resolver as questões. Não é difícil, é só um processo meio trabalhoso para resolver. Não esqueçam de fazer os exercícios, revisar os conteúdos. Se vocês têm alguma dúvida sobre termos de polinômios, monômios, voltem e assistam às aulas anteriores. Tudo que a gente estudou antes é o que a gente usa agora, tá? Não tem nada que a gente viu aqui que vocês nunca tinham visto. Vocês já viram tudo isso nas aulas anteriores, tá certo? Então, cuidado com os exercícios, façam com calma e atenção, né? Os detalhes aqui são sempre muito importantes. Nós vamos na próxima aula, então, iniciar um estudo de outras coisas, né? A divisão e o trabalho com polinômios acaba por aqui, tá certo? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.